Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo de número 5. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor bondoso, misericordioso, maravilhoso. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua santa palavra que é viva e poderosa. Vem, Senhor Deus, ministrar aos nossos corações. Ministra, Senhor Deus, as nossas vidas nessa noite, no santo texto sagrado, fazendo essas letras vivas em nosso ser, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Que teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, que sejamos edificados e que tu seja glorificado para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. É que nós nos reunimos para aprendermos a tua palavra, para vivermos a tua palavra, para sermos fortalecidos na tua palavra. É em nome de Jesus que te oramos e em te esperamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Versículo de número 5, amados. Versículo de número 5 do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Vamos meditar um pouquinho, amados, nestes versículos de 5 a 10. Estivemos na última terça-feira meditando um pouquinho na saudação inicial do apóstolo Paulo, os 4 primeiros versos da carta, e agora nós estaremos prosseguindo no verso 5 ao 10, que está diretamente linkado aos versículos anteriores. O versículo 5 e 6 nos diz: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam. Estes versos, amados, 5 e 6, eles nos lembram a retidão do caráter, a retidão da natureza de Deus. Ele nos fala do justo juízo de Deus, porque Deus é justo e todo julgamento de Deus é um julgamento justo, porque o caráter de Deus é justo, porque a natureza de Deus é justa. Então todo juízo de Deus, todo julgamento de Deus, toda ação de Deus, ela é reta, ela é justa. E aí tem prova clara do justo juízo de Deus. E o versículo anterior, os irmãos estão bem lembrados, que fala de fé, de perseverança, de tribulações e aflições. Vocês estão suportando tribulações e aflições por causa da vossa fé e perseverança. E aí Paulo diz: isto é
prova clara do justo juízo de Deus. Isto é, prova clara do justo juízo de Deus. E qual é a prova clara, amados, do justo juízo de Deus, para que nós sejamos achados como dignos do reino de Deus? Qual seria a prova? O que é prova, amados? É aquilo que atesta algo. É aquilo que dá autenticidade a algo. É aquilo que comprova algo. E ele está dizendo, isso é a prova clara. E não é uma prova assim que haja suspeita, é uma prova clara. E não é uma prova obscura, é uma prova clara. Do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. Quem é digno do reino de Deus? Quem é digno aqui do reino de Deus? Ora, nós não somos dignos do reino de Deus. E por que o apóstolo Paulo está nos falando aqui, na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que há uma prova clara do justo juízo de Deus, para que nós sejamos achados dignos do reino de Deus? Por acaso nós podemos nos tornar dignos do reino de Deus? É possível nós nos tornarmos dignos do reino de Deus? Não, né? Porque se fosse possível nós nos tornarmos dignos do reino de Deus, Jesus Cristo não precisava ter vindo morrer por nós. Jesus só veio morrer por nós porque nós somos indignos do reino de Deus e Ele nos trouxe dignidade para participarmos do reino de Deus. E essa dignidade não é nossa, essa dignidade é dele. Ele nos deu a dignidade dele para nos tornar participantes do reino de Deus. Nós não temos poder de nós mesmos nos tornar dignos. Nós não temos poder de nós, indignos do reino de Deus, nos transformar em pessoas dignas do reino de Deus. Isso é impossível. Por mais que eu faça algo, por mais que você faça, nós não conseguimos nos tornar dignos do reino de Deus. Porque se porventura fosse possível ao homem tornar-se digno do reino de Deus, seria um absurdo e uma loucura Deus enviar o seu Filho amado para morrer por nós. Por que Deus envia o seu Filho amado para morrer por nós? Porque não há um outro caminho para o homem tornar-se digno para o reino de Deus. Porque não há um outro caminho para o homem encontrar-se com Deus. O único caminho é Jesus. Não há outra solução, não há boas obras, não há bom relacionamento, não há caridade, não existe a história de reencarnação, não existe caminho algum, amados, para se encontrar com Deus que não seja através do seu Filho amado Jesus. Então, o homem em si, por melhor que ele seja, ele não é digno do reino de Deus. Cornélio era um homem que todo mundo aprovava a vida de Cornélio. Ele tinha bom testemunho dos de casa e bom testemunho dos de fora. Era um homem que fazia boas obras, era um homem que dava esmolas, era um homem que assistia aqueles que precisavam, era um homem que buscava cumprir a lei do Senhor, era um homem que tinha um bom testemunho. Mas ele não é digno do reino de Deus. E aí Deus desperta Pedro e diz, eu quero que você vá lá, porque há um gentio que eu quero torná-lo digno do reino de Deus. Porque quem é que nos torna digno do reino de Deus? O Senhor, amados. Você e eu, nós não somos dignos do reino de Deus e nós não temos poder para nos tornarmos dignos do reino de Deus. A única pessoa que tem um poder para tornar eu e você dignos do reino de Deus, essa pessoa é o próprio Deus. Porque ele pega a dignidade do próprio Senhor Jesus e nos cobre com o seu manto de justiça. Ele nos cobre com o seu manto de justiça. E quando eu estou coberto com o manto de justiça de Cristo, que ele conquistou para mim na cruz do Calvário, a sua morte vicária, que ele morreu no meu lugar. O que acontece, amados? Jesus olha para você. Oh, aleluia. Ele não vê o seu pecado, ele vê a justiça de Cristo. Jesus olha para você, o Pai olha para você, o Espírito Santo olha para você, Deus olha para você
e ver um homem remido e lavado no sangue de Jesus. E aí o que acontece, amados? Não tem condenação sobre a sua vida. Você está perdoado em Cristo Jesus, porque Jesus fez você digno do reino de Deus. Não que haja dignidade em você, mas a dignidade de Cristo está em você. Você não é digno de nada, eu não sou digno de nada. Mas a dignidade de Cristo está em nós. A justiça de Cristo nos cobre. Assim como as casas lá no Egito, quando da última praga, a 10ª praga, estavam manchadas com sangue os umbrais das portas. E vinha o anjo da morte, da destruição, e quando ele via aquela casa, ele passava por cima, porque aquela casa estava em proteção. Assim, amados, você já está marcado com o sangue de Cristo. Você já está guardado, você já está protegido, você está em segurança. Não porque você é digno, mas porque a dignidade de Cristo, a justiça de Cristo, ela te cobriu e ela te vestiu com seu manto de justiça. Aleluia. Então nós não temos como nos tornar dignos, claro que não. Em nós mesmos não há como sermos justificados e alcançarmos a transformação de indignos para dignos do reino de Deus. Nós só somos dignos em Cristo Jesus. Nele sim, nós alcançamos a justiça que nos faz dignos do reino de Deus. Mas se você prestar bem atenção no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele não fala na palavra em se tornar digno. Porque nós não podemos nos tornar dignos. Quem nos torna dignos é o Senhor Jesus. Ele nos fala para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. É diferente. Ele nos fala em sermos achados, considerados dignos do reino de Deus. Uma coisa é ser considerado digno do reino de Deus. Outra coisa é se tornar digno do reino de Deus. Somos tornados dignos do reino de Deus em Jesus. Agora outra coisa totalmente diferente é ser havido, é ser considerado, é ser tido como digno do reino de Deus. São coisas distintas, são coisas diferentes. Não é a mesma coisa tornar digno do reino de Deus e ser tido como digno do reino de Deus. Os irmãos estão acompanhando? Amém? Eu não sou digno do reino de Deus. A dignidade do reino de Deus em mim está em Jesus Cristo. Você não é digno do reino de Deus. A dignidade que você tem para entrar no reino de Deus está em Jesus. Mas você pode ser considerado digno do reino de Deus. Como assim que você pode ser tido como digno do reino de Deus? Versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Diga, paciência e fé. E em todas as vossas perseguições e aflições. Diga, perseguições e aflições que suportais. Aí o apóstolo Paulo continua. Prova clara do justo juízo de Deus. Paciência, perseverança, fé. Paciência e fé ou perseverança e fé. Perseguições e aflições. Suporta as perseguições e as aflições, por quê? Por causa da perseverança e da fé. O que é isso? Selo, prova clara, para que você seja tido como digno de entrar no reino de Deus. Você não está se tornando digno do reino de Deus, mas você é tido como digno do reino de Deus. A prova clara, amado, está justamente aí, na fé e perseverança no meio das provações. Tem crente que quando a prova aperta um pouquinho, ele já quer escapar fora, amado.
Aí como é que essa pessoa vai ser tida como digna do reino de Deus? Preste atenção, não estamos falando em tornar-se digna do reino de Deus. Estamos falando de ser tida como digna do reino de Deus. Ser a vida por digna do reino de Deus. Ser considerada por digna do reino de Deus. Aperta as aflições, aperta as perseguições e a pessoa já quer escapulir fora. Epa, aqui não dá para mim. Aí, meu amado, não tem como considerar digno do reino de Deus desse jeito, não. Porque aqueles que são considerados dignos do reino de Deus, sabem que terão que passar por provas e aflições. Sabe que muitas vezes o inimigo vai pedir para peneirar a sua vida. Ora, se ele pediu para peneirar a vida do apóstolo Pedro, meu amigo, se ele pediu para peneirar a vida do apóstolo Pedro, você acha que ele não vai querer também peneirar a minha e a sua vida? Aí quando o negócio aperta um pouquinho, você já quer escapulir. Mas o que o Espírito Santo de Deus nos diz essa noite? Que a fé e a perseverança que nos faz suportar as aflições, as perseguições, elas são prova clara que somos havidos por dignos do reino de Deus. Aleluia! Prova clara, amados, é quando mesmo diante da dor, é quando mesmo diante da tribulação, quando mesmo diante da perseguição que nos tenta abandonar a fé, você persevera e não deixa Jesus por nada. O que isso mostra, amados? Que a salvação está no teu coração. Que você é tido por digno do reino de Deus, porque não é você estar se tornando digno do reino de Deus, não. É porque você já está coberto com o manto de justiça do Senhor. E você suporta a provação, e você suporta a dor, você suporta o sofrimento, você suporta a aflição, e você permanece firme e fiel e não deixa Jesus por nada. Aí quando as pessoas olham para você, reconhece que você é um escolhido de Deus. Reconhece que você é um amado de Deus. Reconhece que você está no caminho dos céus. Está manifesto na sua vida o quê? Que você é havido digno do reino de Deus. Oh, Deus Santo. Talvez você chegou aqui com bem pouquinhas forças, mas foi só para o Espírito Santo de Deus te fortalecer essa noite. Te dizendo que Ele está aqui para aumentar a tua fé e a tua perseverança, para que você aguente um pouquinho mais essa prova, para que você possa suportar e possa seja havido como digno do reino de Deus. Queridos, o sofrimento ele não é um ingresso de entrada no reino de Deus. E o sofrimento nunca será, amados, um ingresso de entrada no reino de Deus. Ele nem é e nem será. Os caminhos de autoflagelação, como caminho de salvação, não vão conduzir ninguém à porta do céu, amados. Porque o sofrimento não é ingresso para a entrada no reino de Deus, amados. Se sofrimento fosse ingresso para a entrada no reino de Deus, amados, tinha muita gente aí que ia entrar no reino de Deus. Porque um filósofo uma vez já disse, viver é sofrer. Então o reino de Deus era para todos nós, porque todos nós sofremos. Um sofre uma dor física, outro sofre uma dor emocional, dor psíquica, dor espiritual. Mas todos nós temos dores, todos nós temos sofrimentos. Qual de nós aqui não tem dores para contar? Qual de nós aqui não temos sofrimentos para contar? Será que tem alguém aqui? Não, todos nós, amados, temos dores e sofrimentos. O sofrimento não é o ingresso da entrada no reino de Deus. A fé na obra vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi oferecida pela graça do nosso Deus a todo pecador que crê, é que nos garante a entrada no reino de Deus.
Mas no caminho com o Senhor, amados, é inevitável padecermos por amor a Deus e por interesse do reino de Deus. Sofrimento não é entrada para o reino de Deus. Mas quando nós caminhamos com Jesus, é impossível, é inevitável nós não sofrermos por amor a Ele e pelos interesses do seu reino. Quando nós estamos indiferentes ao interesse do reino, amados, alguma coisa não está indo muito bem com a gente não, viu? Não vai bem com a gente não, amados. Quando eu não sinto dor e sofrimento pelas causas do reino, a temperatura espiritual na minha vida, amados, já está quase lá no Polo Norte, viu? E se eu não tiver cuidado, eu vou morrer de hipotermia. Quando eu ando com o Senhor, eu sofro por causa do seu nome. Quando eu ando com o Senhor, eu sofro por causa dos interesses do reino de Deus que conflitam dia a dia com os interesses desse mundo que jaz no maligno. Não dá para entender, amados. Vivemos confortavelmente nesse mundo sem sermos incomodados pelas leis do inimigo que são dia a dia estabelecidas nesse mundo que jaz no maligno. E muitas vezes não sentimos incomodados com isso. Muitas vezes não sentimos incomodados com isso, não sofremos diante disso. Se a gente quer compromisso com o Senhor, tem cruz. Estamos pensando, amados, que vamos sermos achados por havidos dignos do reino de Deus sem cruz. Você vai bater noutra porta, eu vou bater noutra porta se eu for andar sem cruz, viu, meu amado? Mas não vou bater na porta do reino de Deus de jeito maneira, porque lá só se chega aquele que toma a sua cruz dia a dia e luta pela causa do nome do Senhor Jesus, e luta pela causa dos interesses do reino de Deus, e sofre pelo nome do Senhor Jesus, e sofre pelos interesses do reino. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Só a bênção, viu, amados? Só a bênção. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Primeiro, porque essa é uma herança que não deixa dívida. Viu? Essa é uma herança aqui que não tem dívida. Essa aqui é uma herança só para participar de bênção. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Até aqui é só bênção. Só que o versículo não acaba aqui. O versículo não acaba aqui. Se é certo que com ele padecemos, se é certo que com ele para que também com ele sejamos glorificados. Não somos glorificados com ele se não padecemos com ele. O que nós estamos padecendo por Jesus? O que você está padecendo por Jesus? Você é firme na sua fé, firme nas suas convicções? Ou no dia a dia, para não ficar uma situação meio desconfortável com alguém, você prefere jogar um pouquinho de água gelada para acomodar as coisas, e a água quente que incomoda do evangelho, você tenta dar um jeitinho ali, pega o leite puro do evangelho e joga uma águazinha, um leitezinho adulterado, para você ficar ali numa situação confortável no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos seus negócios, na sua produção científica, produção acadêmica. Como é que você faz? Você está disposto? Você está disposto a ter perseverança e fé diante de perseguição e aflição?
Não vai passar perseguição e aflição, amado, e nem eu, se a gente fingir de crente, não. Você vai passar perseguição e aflição sendo um crente de verdade. Dizendo não para o pecado. Dizendo não para a cultura desse mundo. Dizendo não para o caminho que esse mundo segue. Aí as pessoas vão olhar para você e vão olhar para mim. Aí sim, aí vai vir um olhar condenatório. Aí vai vir um preconceito contra o cristão. Por quê? Porque você e eu escolhemos a loucura de seguir a Cristo. E aí o que vai estar manifesto na sua vida? A prova clara de ser achado havido por digno do reino de Deus. Aí a gente tem que escolher se a gente quer achado digno desse mundo ou digno do reino de Deus. Para ser digno desse mundo, a gente não precisa conflitar com os interesses desse mundo. E a gente abre mão dos interesses de Deus, do reino de Deus. Mas para ser havido por digno do reino de Deus, eu preciso defender a causa do nome de Jesus. E eu preciso defender os interesses do reino de Deus. E quando eu defendo os interesses do reino de Deus, amado, mexe com muita gente, a começar por mim. E a gente não quer esse desconforto, amados. E a gente prefere que as coisas vá andando de acordo com a cultura desse mundo, mas não é isso que Jesus quer para mim e para você. E ele vai começar a incomodar a mim e a você. Nós seremos os primeiros a ser incomodados. Porque muitas vezes o meu próprio eu não quer os interesses do reino de Deus. Muitas vezes o meu próprio eu não quer os interesses do reino de Deus. Alguns irmãos ainda nem começaram a campanha dos 40 dias de oração. Comece a conflitar os interesses do seu eu com os interesses do reino de Deus. Ah, pastor, não vou não orar pelos outros, pastor, eu que estou na confusão medonha aqui na minha casa, eu preciso jejuar pela minha casa. Os interesses do reino de Deus são colocados em segundo plano. O meu conforto em primeiro plano. Quando eu não consigo combater os meus próprios interesses em relação aos interesses do reino de Deus, eu não serei capaz de combater os interesses desse mundo que jaz no maligno com os interesses do reino de Deus. Eu não consigo estabelecer a guerra nem comigo mesmo e o reino de Deus? Ou será que só sou eu que tenho essa guerra comigo e o reino de Deus? Ou será que os irmãos não têm mais esse tipo de guerra? Não acontece com os irmãos, isso é só comigo, eu acho, né? Que os interesses do reino de Deus muitas vezes conflitam com os meus interesses. E se eu não conseguir vencer isso na minha luta pessoal, como que na luta pública, como que no espaço público, como que no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, eu vou conseguir ter paciência e fé para suportar perseguição e aflição, porque eu defendo os interesses do reino de Deus. Aí o empresário cristão diz, não, só dá para sonegando, só negando dá certo. Se não sonegar, não funciona. Meu amigo, você está seguindo quem? Está fazendo conta de que é crente? Se nós queremos ser achados havidos por digno do reino de Deus, nós precisamos conflitar os nossos interesses com os interesses de Deus. E temos que abrir mão de todo interesse que conflita com o interesse do reino de Deus. Fazer de conta que é crente é muito fácil, amados. Difícil é carregar a cruz. Mas bom é carregar a cruz, porque difícil mesmo, sabe o que é? É deixar a cruz aqui encostada no lado, e no dia que chegar de você entrar diante do reino de Deus, você não poder entrar na porta do reino de Deus, porque vai estar reservado para aqueles de
Você pode ter chegado sem forças aqui, mas o Senhor essa noite renova as tuas forças, dizendo: sofre mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, porque essa luta tem ponto final. Essa história, amados, nós já conhecemos o final, não precisa adiantar o filme não, porque o Senhor já revelou aos seus santos o final dessa história. Segundo Timóteo 2:12. Se sofrermos, diga assim, se sofrermos, também com ele reinaremos. Oh, aleluia. Nosso sofrimento pelo nome de Jesus e pelos interesses do reino, amado, tem data marcada. E nós que sofrermos com ele nós reinaremos. Nós reinaremos com o Senhor. E o texto continua: se o negarmos, pelos nossos interesses, pelos interesses do reino dessa vida, pelos interesses já no maligno, o que vai acontecer se nós o negarmos? Também ele nos negará. Também ele nos negará. O que será que eu e você negamos a Jesus hoje? Ainda estamos em tempo de se arrepender. Ainda estamos em tempo de se arrepender. Porque estamos no tempo da graça. Ainda estamos no tempo de deixar para trás isso e abraçarmos a causa do nome do Senhor e a causa do interesse do reino de Deus. Quem sofre por amor ao reino, amados, torna visível, torna manifesto, ou como diz o apóstolo Paulo, tem a prova clara de ser achado digno do reino de Deus. Ou seja, é uma mostra que somos do reino de Deus. Quem sofre pelo reino de Deus é uma mostra clara de que pertencemos ao reino de Deus. Sofremos por aquilo que nós pertencemos. Eu não sofro por aquilo que eu não tenho pertinência. Aquilo que eu não me sinto pertencente, eu não sofro por aquilo. Eu sofro por aquilo que eu sinto, esse sentimento de pertinência, de pertencer. Aí eu sofro. Então, se eu sofro pelo reino de Deus e pela causa de Cristo, isso é mostra clara, prova clara, de que sou achado digno do reino de Deus, porque eu já pertenço ao reino de Deus. Perceba, essa prova clara não nos faz dignos do reino de Deus, mas ela manifesta que somos dignos do reino de Deus, pois nós já somos do reino de Deus, pois estamos eleitos em Jesus Cristo. A fé, a perseverança, não nos faz dignos do reino de Deus. O suportar as provações e aflições, por conta da fé e perseverança, a paciência que o Senhor nos deu, não nos faz dignos do reino de Deus. Mas mostra que nós já pertencemos ao reino de Deus. Que nós já somos do reino de Deus. E por isso que nós nos sentimos incomodados a defender a causa do Evangelho, e a sofrer pelo Evangelho, e a sofrer pela causa do reino. E como nós aprendemos ano passado, amados, sobre a justiça de Deus, os atributos divinos, e falamos sobre a justiça de Deus, no que diz respeito à relação da criação de Deus com as leis de Deus. Nós falamos aqui sobre duas formas em que a justiça de Deus se manifesta. Falamos em justiça retributiva e justiça
remunerativa. A justiça remunerativa é a manifesta na distribuição de recompensas. Quando Deus recompensa seus filhos, quando Deus galardoa. Deus recompensa? Sim ou não? Deus galardoa? Quando Deus recompensa e Ele galardoa, isso é manifestação do amor e da generosa graça de Deus. Porque Ele recompensa a mim por sua inteira graça e generosidade. Por sua inteira graça e generosidade. No caso aqui dos irmãos em Tessalônica, que estavam tomando uma atitude correta de não abandonar a fé, mas padecer por amor a Jesus, sofrimentos, preste atenção, sofrimentos inerentes a seguir a Jesus, estes serão galardoados e alcançarão o descanso eterno com o Senhor. Presta atenção, sofrimentos inerentes a Jesus Cristo e a causa do Evangelho. Não são sofrimentos advindos pelas nossas más escolhas, pelos nossos pecados. São sofrimentos inerentes à causa do Senhor Jesus. O que vai acontecer? O Senhor vai nos galardoar. O Senhor vai nos recompensar. Isso se chama o quê? Justiça remunerativa. O Senhor galardoando os seus santos. No caso específico dos Tessalonicenses, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo diz que será dado alívio do sofrimento, que será dado descanso. Isso já é por si só um galardão, uma recompensa de Deus, de entrar no gozo do nosso Senhor, no descanso que o Senhor tem preparado para os seus. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas não é qualquer choro, né, amados? É aqueles que choram. É qualquer choro, não é choro de teatro, né? Não é choro de remorso. Isso aqui são aqueles que choram por causa da justiça, né, amados? Esses serão consolados. A gente pula um pouquinho, vai lá no versículo 10, a gente lê: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Sofrimento, amados, sofrimento que você está passando, não é só você que sofre, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, pela causa do Evangelho, pela justiça, não é só você, não. Os profetas padeceram, os profetas foram cerrados ao meio, os profetas tiveram as suas cabeças decepadas, eles morreram por causa do Evangelho do Senhor Jesus, mas eles receberão do Senhor a sua coroa de glória, eles serão galardoados pelo Senhor. Seu sofrimento, amados, faz parte do caminhar com Deus. Tenha fé, persevere. Tenha fé, persevere no Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, amados, vai te galardoar. Eu e você não merecemos, amados, mas Ele, por sua graça e misericórdia, em sua reta justiça, Ele lhe galardoará por ter sofrido por sua causa, por você ter sofrido injúrias, perseguições, por terem dito todo mal em relação a você, e por você caminhar levando a cruz que Ele pediu para você caminhar. Versículo 7.
E a vós, versículo 7, já lá do nosso texto principal. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde o céu. E a vocês que estão sendo atribulados, o Senhor já tem preparado um descanso para vocês e para nós. Teremos um descanso, porque não são só vocês que estão sofrendo aflições. Eu, Silas e Timóteo estamos sofrendo aflições aqui. Então saibam que para vocês e para nós que estamos sendo atribulados, já há um descanso para juntos descansarmos com o Senhor. E a justiça retributiva, amados, ela se refere à imposição de castigos, de punições. Já disseram que Deus não castiga, eu não sei onde que viram isso, mas é muita vontade de mudar o que a Bíblia diz, amado. E eu já vi isso sendo pregado até em algumas igrejas. Não sei se estão lendo outra Bíblia. Porque na minha Bíblia mostra que Deus castiga. Na minha Bíblia mostra que Deus pune. Na minha Bíblia mostra que Deus disciplina. Ele disciplina o filho a quem ama. E ele pune o ímpio. Ele castiga o ímpio. A justiça retributiva se refere à imposição de castigos, à imposição de punições. É uma manifestação da ira de Deus. Versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam. Versículo 7 diz quando, né? Diz assim, tribulações aos que atribulam. Meu amado, não queira atribular a vida de ninguém, não. Porque os que choram serão consolados, mas os que atribulam serão atribulados. Não queira atribular a vida de ninguém, não, amado. Tá bom? É melhor a gente chorar por ser atribulado, porque nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor. Ele nos consolará, do que a gente atribular o outro, porque nós seremos atribulados. Não atribule, não. Não atribule, não, porque os que atribulam serão atribulados. Deus dará a paga daqueles que trazem tribulação. Ele dará tribulação àqueles que atribulam. Quando isso? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Neste caso particular, amados, a justiça se aplica àqueles que têm colocado-se contrário à fé dos nossos irmãos em Tessalônica. E os têm perseguido e os têm afligido dia a dia. Eles vão receber em troco o quê? Castigo divino. Se aqueles que perseveram na fé e suportam as perseguições e aflições serão galardoados, aqueles que afligem, eles receberão em troca castigo. Nós que perseverarmos na fé, receberemos em troca galardão e descanso. Mas aqueles que se colocam contra a fé, eles alcançarão o troco disso, a paga disso, que é justamente o castigo, a perdição. Isaías 66:6 nos diz: uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Quem é que dá o pago aos seus inimigos, amado? Quem é? Quem é? E por que você quer preparar um prato de vingança? Por que você quer dar o troco? Você é Deus? Você é Deus? A quem pertence a vingança?
A vingança pertence ao Senhor, amado. É Ele. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Você não tem que resolver nada com aquele que está lhe atribulando. Quem tem que resolver com aquele que está lhe atribulando é o Senhor. É o Senhor. Amém? Aquele que está lhe perseguindo, aquele que está lhe afligindo, quem vai dar conta dele é o Senhor. E cuidado para não ser você que está afligindo o outro e perseguindo o outro, e dizendo que é o outro que está lhe afligindo e perseguindo. Porque que tem uma coisa que até hoje eu não entendi. Por que crente tem mania de se vitimar? Até hoje eu estou para entender, sabe? Eu com algumas pessoas, mas ainda não entendi por que crente tem mania de se vitimar. Os irmãos já perceberam esse problema também? Ou será que sou eu que estou vendo isso? Ou só eu vou ter que procurar, né? Uma clínica para poder saber o que está acontecendo comigo, né? Os irmãos já perceberam isso também? Tem uma mania de se vitimar, de se colocar por vítima. Quando muitas vezes, ao invés da vítima, foi o próprio algoz. Por isso, amado, que não dá certo você ir fazer justiça, não. A sua justiça é dobrar os seus joelhos e se quebrantar diante do Senhor. Porque se o problema for eu, o Senhor vai tratar comigo. E se o problema for com outro, Ele vai tratar com outro. E aí sim, se o problema for eu me quebrar ali na presença de Deus, eu vou alcançar misericórdia, né? Senão vai vir a vingança, a ira de Deus, derramar sobre minha vida. E se o problema for o outro, o Senhor vai dar a paga dele. Se ele não se quebrantar, ele vai receber a paga. Quem está entendendo? Você não precisa dobrar o joelho para pedir maldição sobre a vida de ninguém, não, meu amado. Você não é um feiticeiro crente, não, meu Deus do céu. Tem uns crentes feiticeiros, amado. Ele se ajoelha para pedir só desgraça para a vida dos outros. Meu Deus do céu. Olha, meu Jesus, esse irmão aqui saiu lá do ocultismo. Ele fazia as pragas lá, quando se converteu, quer fazer as pragas aqui. Mas não é por maldade não, mas é só porque ele não sabe mesmo, né? Mas aprenda logo hoje que crente, amados, é para você usar a sua boca, é para abençoar, para glorificar o nome de Deus, tá certo? Para se arrepender diante de Deus, para pedir misericórdia de Deus pela vida do outro lá, para que ele possa também se render diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e conhecer a vida eterna que está em Jesus de Nazaré. Versículo 15 ainda de Isaías 66. 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada, entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Meu amado, o Senhor é justo juiz. O Senhor é justo juiz. Tudo vai ser passado a limpo, amados. Tudo vai ser passado a limpo. Aguarda só o tempo do Senhor. Aguarda só o tempo do Senhor, amados. Você está sendo injustiçado aqui na terra, deixa com o Senhor, que quem vai dar conta disso aí é o justo juiz. É o justo juiz que vai dar conta desse negócio aí, amados. É Ele. É Ele. A palavra do Senhor nos diz, querido, que Ele virá como labareda de fogo. Aqui já não é mais o arrebatamento, né, amados? Já não é mais o arrebatamento. Se Ele está vindo manifesto para todo mundo ver, já não é arrebatamento. Amém? Estão lembrados que a segunda vinda de Cristo, nós falamos dela em termos de arrebatamento e a sua segunda vinda em revelação. A primeira nos ares para levar a igreja, onde nenhum olho verá, né? Tá certo? Será no piscar de olhos. E a segunda em todo o seu poder e glória, onde todo olho o verá. Tá certo? Então, se Ele está vindo aqui com seus anjos de poder, se Ele está vindo em labareda de fogo, que Ele está vindo para juízo, não é o arrebatamento. Porque o arrebatamento, ele é antes de tudo
o Senhor guardando e livrando a igreja de um tempo de juízo. Tá certo? Então ele se manifesta em labareda de fogo, ele vem com seus anjos de poder. Tá certo? Nós temos aqui o que, amados? O dia que ele vai prestar conta, amado, com as nações que se levantaram contra Israel. E agora tem crente se levantando contra Israel. Meu amado, o Senhor vai vir para guerrear contra aqueles que se levantam contra Israel. Aí tem crente querendo se levantar contra Israel. Ore pela paz de Jerusalém, amado. Ore pela paz de Jerusalém. Amém? Ore pela paz de Jerusalém. Peça para Deus salvar os israelitas, né? Deus manifestar sua salvação aos judeus, manifestar sua salvação aos palestinos. Amém? A população mundial fica penalizada com os palestinos, porque realmente é uma tragédia muito grande, criança morrendo, adolescente, jovem, mas não sabe do estado maligno dos terroristas de usá-los como escudos humanos, né? Ele dirige essas pessoas justamente para os ambientes que eles têm e o cuidado que as forças de defesa de Israel têm para proteger a vida, mas eles fazem questão de trabalhar nos meios urbanos, de trazer crianças, de tirar crianças de escola e deslocarem para zonas que possam, na hora de um míssil atacar, aquelas crianças morrerem, para mobilizar toda a opinião pública contra Israel. E a TV mostra do jeito que ela quer mostrar, e aí a gente que vê só a notícia do jeito que está ali, a gente diz, rapaz, que crueldade de Israel. E a gente não percebe que existe toda uma crueldade também lá dos terroristas, querendo, sacrificando vidas para manipular a opinião pública. Filipenses capítulo 1, verso 28 e 29. E em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Não se espantem dos que resistem. Para eles, o resistir é um indício da perdição, mas para nós, que aguentamos e suportamos a resistência, é um indício da nossa salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Deus reservou também padecimento para você e para mim. Foi concedido sofrimento para você e para mim. Pastor, não me falaram isso quando aceitei Jesus? Mas agora eu estou lhe dizendo, né? Tanto lhes foi concedido crer em Jesus como padecer por Jesus. Está na Bíblia. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Claro que aqui nós já passamos, se o é 7 anos, né? Se assim o é, já passamos 7 anos com o Senhor e já temos aqui o Senhor vindo, né? E os santos o glorificando e ele em toda a sua glória vindo para trazer o juízo e estabelecer o seu reino milenial para com ele reinarmos. E nós está com o corpo glorificado. Apocalipse, capítulo 21, verso 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos todos ficar de pé? Há uma recompensa para os que são afligidos. E para aqueles que resistem ao Evangelho, se opõem ao Evangelho, não conhecem o Evangelho, eles serão perdição eterna. Algumas pessoas dizem, eterna perdição, pastor.
Isso não é muito. Perdido eternamente. Salvação eterna. Você acha muito? A gente não merece 1/1000 de segundo de estarmos na eternidade com o Senhor. E Ele está nos dando toda a eternidade. Nós estamos lá e para lá iremos, não porque merecemos. E eterna perdição é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Já tem homens querendo dizer que eterno não é tão eterno assim. Aí eu pergunto, esses mesmos homens que estão dizendo que eterno não é tão eterno assim, eles vão ter que também falar que a salvação, a vida eterna também não é tão eterna assim. Perdição é eterna. Perdição é eterna. Tanto quanto a salvação é eterna. Nosso destino eterno não está de acordo com os nossos sentimentos e com o que nós julgamos ser justo. Está de acordo com a reta justiça de Deus, que é santo e justo. Ele é santo e justo. E é Ele quem diz o que é reto e o que é justo. E Ele tem justo juízo. Por isso que recai sobre mim e sobre você um peso muito maior de responsabilidade. De anunciarmos o Evangelho. Para que essas vidas não estejam eternamente perdidas sem Deus. É por isso, amados, que eu estranho aos domingos quando nós não temos uma pessoa no Evangelho. Eu tenho certeza que cada um de nós temos familiares, temos amigos, temos colegas que ainda não conhecem a Jesus. E muitos de nós ainda não tivemos a simples disposição de convidá-los a estar na casa do Senhor. E nós não percebemos que nós estamos nos omitindo e estamos deixando essas pessoas caminharem para um estado de perdição eterna. Um senhor, com 40 e poucos anos, quase 50 anos, ele se converteu. E depois que ele se converteu, ele descobriu que uma pessoa próxima a ele era evangélica. E aí, quando ele descobriu isso, ele foi até essa pessoa tomar satisfação. Ele disse, o que houve com você? Esses anos todos, sou seu amigo, te conheço, e você nunca falou para mim de Jesus. Você deixou eu perder todo esse meu tempo de vida sem conhecer essa verdade. Você nunca me levou na sua igreja. E se eu tivesse morrido, eu ia morrer sem saber. Porque você não sentou comigo, você que eu tinha que pôr amigo, não sentou comigo e não falou de Jesus para mim. Amados, a perdição é eterna. Está nas suas mãos, amados, compartilhar o amor de Jesus com alguém. E salvá-lo de um estado de perdição eterna para um estado de vida eterna. Você já recebeu a salvação para compartilhar com outros a salvação. Convide amigos, convide amigas, convide familiares, traga a igreja do Senhor, compartilhe do amor de Deus. E o Senhor tem salvação para essas pessoas. Apocalipse capítulo 21, versos 3 a 5. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. E glorificado seja o nome de Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Participaremos juntos. Participaremos juntos. Participaremos juntos desse dia em que Ele vai enxugar de nós as nossas lágrimas, por ter sofrido por amor ao seu nome, por ter sofrido perseguição pelos interesses do reino de Deus. Participaremos juntos. Não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento. E serão as coisas que ficarão para trás, e Ele fará coisas novas, todas as coisas, para a glória do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, Pai querido, nós queremos, Senhor Deus, agradecer a Ti, porque Tu em Cristo Jesus nos tornaste digno do reino de Deus. Agora, Senhor Deus, nós queremos Te pedir que nós possamos ser achados e considerados, Senhor Deus, como dignos do reino de Deus, por estar estampado em nós, Senhor Deus, a fé e a perseverança, Senhor Deus, para suportarmos as aflições, as provações, pelo nome de Cristo e pela causa do reino de Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Não permita-nos, Senhor Deus, sermos, Senhor Deus, aquelas pessoas que se adaptam ao ambiente, que muda-se as cores como um camaleão, Senhor Deus, sem manifestar a Tua glória, mas que sejamos, Senhor Deus, verdadeiramente como espelhos, a refletir a glória de Deus, a, Senhor Deus, refletir a glória de Jesus Cristo, a lutarmos, Senhor Deus, pelas causas do reino de Deus, nem que isso nos custe, Senhor Deus, aflições e provações, mas que possamos perseverar, Senhor Deus, pela fé em Cristo Jesus, ó Pai, e sermos achados por dignos do reino de Deus, porque, Senhor Deus, nós já fomos eleitos, ó Pai, e já fomos tornados dignos do reino de Deus pela justiça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos habilita e nos prepara cada dia a compartilhar o Teu amor, a perdoar, Senhor Deus, e a ter misericórdia com aqueles que nos atribulam, para que eles, Senhor Deus, possam, antes do tempo, ó Pai, em que vier o juízo de Deus, possam se arrepender e alcançar a graça, Senhor Deus, e possam, Senhor Deus, tornarem-se, Senhor, perseguidos também por amor do Teu nome, assim como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor e passou a ser perseguido, ó Pai, por ser um instrumento de Tua graça e salvação. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, nós te oramos e reafirmamos a nossa consagração a Ti, a nossa vida a Ti, para o Teu louvor. Ajuda-nos, ó Pai, no nosso viver, no nosso caminhar, nos nossos estudos, nos nossos negócios, nos nossos diálogos, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, no nosso modo de se relacionar, naquilo que fazemos, naquilo que deixamos de fazer, naquilo que pensamos, naquilo que deixamos de pensar. Que Tu nos ajude, Senhor, para que tudo isso glorifique o Teu santo nome. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós te oramos e te agradecemos, porque há um galardão para aqueles que esperam em Ti, há um descanso para aqueles que esperam em Ti. Ah, Senhor Deus, coisas novas preparadas que o olho não viu, Senhor Deus, e o homem não pode alcançar, Senhor Deus, por mais fértil que seja a sua imaginação. Tudo, Senhor Deus, que Tu tem preparado para aqueles a quem Tu ama. Muito obrigado pelo Teu amor, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria, amados, de saber se há entre nós essa noite alguma pessoa que esteja afastada dos caminhos do Senhor, ou alguém que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Deus, vem até aqui à frente para a gente orar por você em nome de Jesus. Pode vir. Aleluia.
Você que quer se reconciliar com o Senhor, aceitar a Jesus nessa noite, quero que você dê um sinal com a sua mão, em nome de Jesus, que nós queremos orar por sua vida. Há mais alguém essa noite? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adriel está se reconciliando com o Senhor Jesus, amados. Há mais alguém essa noite, queridos, que deseja se reconciliar com o Senhor? Oh, Deus Santo. Salva de palmas bem bonita para Jesus, amado, porque há uma festa nos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há mais alguém? Se há, venha. A palavra de Deus diz que aquele que o negar, ele também o negará. Se ele está tocando no teu coração e está te chamando para renovar a aliança com ele, venha, porque ele é fiel, ele é misericordioso, ele é gracioso, e ele quer renovar a aliança dele contigo essa noite. Há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém? Vamos orar pelo Adriel em nome de Jesus. Quero, nessa oportunidade, convidar o evangelista José Rodrigues para estar fazendo essa oração, apresentando ao Senhor o Adriel e também encerrando o culto essa noite, orando ao Senhor pela vida do irmão Deus, agradecendo a Deus pela vida da Poliana que já está em casa e a Isadora, filha do irmão Anastácio. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus e meu Pai Celestial, que dá muitas graças ao momento feliz, meu Senhor, que aqui estivemos, meu Senhor, aprendendo da sua rica palavra. Ó Deus querido, ajuda a guardá-la em nosso coração, para ela ser a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ah, Senhor maravilhoso, guardar para não pecar contra Ti, colocar em prática para viver melhor. Ó Senhor maravilhoso, também abençoa este irmão que está se reconciliando, que deste momento em diante, o Espírito Santo, meu Senhor, toma conta desta vida. Ó Deus maravilhoso, que ele venha ser uma seta para indicar o caminho a muitos. Pai de eterna bondade, que ele venha ser, meu Senhor, a lâmpada que venha clarear os que estão em treva. Ó Deus maravilhoso, abençoa todos nós que aqui estamos, quando vamos para o nosso lar, guarda de todas as ciladas do mal. Meu Pai Celestial, receba nossa oração e responda em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e aqueles que sofrem pelo Evangelho dizem...